Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conceituados, que apresentará uma série de episódios especiais em comemoração aos 50 anos da técnica de mapeamento. O ano é 2022 e os mapas fazem 50 anos de aniversário. Por isso, produzimos uma série de especiais que contam muita história e apresentam nomes importantes nesse percurso. Durante esses 50 anos de mapeamento conceitual, muita coisa foi publicada. Mas você sabe quais são os livros marcantes que impulsionaram a técnica? Eu sou a Isabela e nesse episódio o professor Paulo Correia traz uma relação incrível que todo amante do assunto vai amar conhecer. Já pega um lápis e um papel e anota as dicas. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, aproveite e deixe aqui o seu like e preparem seus comentários porque o professor Paulo volta para te responder. Olá, professor, seja novamente muito bem-vindo ao nosso especial de 50 anos. Olá, Isabela, ouvintes, e vamos lá continuar a contar histórias interessantes sobre os 50 anos dos mapas conceituais. Exatamente, a gente já sabe como surgiu, como ele chegou ao Brasil, quais foram grandes contribuições na área. E agora eu te pergunto, quais são as principais referências que impulsionaram o crescimento da técnica, professor? Isabela, lembrando lá no episódio 2, né? Para quem não viu, pode correr lá e conferir. A gente falou de dois artigos científicos, dois trabalhos mais acadêmicos que o professor Novak publicou e que foram importantes para que as pesquisas e o entendimento dos mapas conceituais se disseminassem ao redor do mundo. Hoje, nesse episódio aqui, eu quero chamar a atenção para os livros que foram publicados. Mas qual que é essa diferença, né? Por que hoje falar nos livros? É porque geralmente os livros eles são dedicados a comunicar as ideias dos mapas conceituais para um público mais amplo. Ou vamos combinar aqui entre nós, para a gente, né? Que não quer pesquisar mapas profundamente, quer só usar os mapas para aprender e ensinar melhor. Então, no episódio de hoje, eu vou fazer aqui a menção a 3 livros que para mim são muito importantes e que mostram que os mapas conceituais deixam de ser objetos só de interesse dos pesquisadores e passam a ser utilizados por professores e alunos em vários contextos de aprendizagem, incluindo escolas, grupos de pesquisas e empresas. O primeiro livro, e talvez o mais emblemático, é o livro Aprender a Aprender, que Novak publica com um coautor chamado Govin. Esse livro ele é publicado em 1984 e já mostra a preocupação que Novak tem, não só em avaliar as mudanças conceituais, mas como no desenvolvimento de habilidades que hoje a gente conhece como metacognitivas. Ou seja, a habilidade que as pessoas precisam ter de aprender sozinhas, de regular e controlar o seu próprio processo de aprendizagem. E nesse livro que ele escreveu com o Govin, os mapas conceituais são apresentados como uma forma muito interessante e poderosa da gente verificar o nosso aprendizado e direcioná-lo para as próximas etapas. Esse livro ele é tão importante que ele recebeu traduções em vários idiomas, incluindo o português. Então, se o nosso ouvinte tiver interesse em conhecer melhor esse livro, basta ele fazer uma busca, né, colocando entre aspas, aprender a aprender, e eu tenho certeza que ele vai localizar essa obra. Excelente, professor. E o livro número 2? Qual você traz para a gente? O livro número 2 que eu trago para a nossa conversa aqui hoje é um livro escrito pelo professor Marco Antônio Moreira, que aparece aqui no Brasil em 1987. Então é legal notar que nas nossas conversas, né, a nossa linha do tempo começa lá em 1972, o professor Marco Antônio Moreira faz doutorado com o Novak em 77, a gente tem agora os livros aparecendo na década de 80 e na década de 90 a gente tem aqueles artigos que a gente já discutiu no episódio número 2. Na década de 80, além do livro Aprender a Aprender, em 87, o livro Mapas Conceituais e Instrumentos Didáticos de Avaliação e de Análise do Currículo já é apresentado por Moreira e um coautor aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Então, desde 87 já existe um livro em português para disseminar o uso de mapas conceituais para além do grupo de pesquisadores e investigadores da área de ensino de ciências, né? É interessante a gente notar
que o livro publicado por Moreira em 1987 já aproxima os mapas conceituais dos instrumentos didáticos de avaliação e da análise do currículo. E esses temas são temas de interesse muito grande por parte de professores que ensinam disciplinas variadas nas escolas e em outros ambientes de aprendizagem. Então é legal a gente perceber que seja o livro do Nova, que Aprender a Aprender, seja esse livro do professor Marco Antônio Moreira, eles são dois movimentos de pesquisadores que estavam acompanhando as pesquisas e o desenvolvimento dos mapas conceituais dentro da universidade, e a partir de obras como esses dois livros, você expande esse conhecimento para professores e outros atores do sistema educativo, para que os mapas conceituais passem a ter um impacto cada vez maior na realidade das escolas. Vendo toda essa trajetória do desenvolvimento dos mapas conceituais, não era de se admirar que um livro número 2 poderia ser do professor Marco Antônio Moreira, né? E o livro número 3, professor? O livro número 3, ele já é do final da década de 90, ele é escrito em 1998, ele é um livro escrito somente pelo Novak, e aqui o Novak, veja, né, mais de 20 anos depois da criação dos mapas, ele cria um livro consolidando as experiências dele. Então, ele é um livro que mostra como os mapas conceituais podem facilitar a aprendizagem, seja em ambientes escolares, em ambientes educacionais, bem como também em ambientes corporativos. É muito legal notar que nesse livro de 98 aparecem experiências de empresas que usam os mapas conceituais para produzir e registrar o conhecimento das suas equipes. Então é legal notar que há um amadurecimento no uso dos mapas, né? Então, se a gente pegar o livro 1 e 2, que a gente já discutiu, eles são lá da metade do final da década de 80 e são direcionados aos professores e atores do sistema educativo. Se a gente pegar o livro 3, que é do final já da década de 90, o Novak, tendo uma percepção e uma visão melhor de tudo que é possível fazer com os mapas conceituais, ele fala dos mapas como uma ferramenta que facilita o ensino e a aprendizagem, se descolando um pouco da educação formal. Então, ele inclui a educação formal na discussão, mas ele também extrapola isso porque já surge, no final da década de 90, uma percepção de que é possível ensinar e aprender em vários outros contextos, e que a gente também tem que se preocupar em achar formas eficientes de ensinar e aprender em outros contextos que não sejam a escola. Muito interessante a gente notar que em aproximadamente 25 anos de mapeamento conceitual, né, dentro dessas datas que você trouxe para a gente, foi se expandindo, né, a técnica, e muito interessante mesmo. Professor, só para reforçar, como você disse no começo desse episódio, os livros, eles trazem uma linguagem mais simplificada, né, para um público que não é tão próximo de pesquisas acadêmicas, certo? Com certeza, Isabela. E por isso que a gente fez a separação das discussões dos livros que a gente está fazendo nesse episódio, da discussão, por exemplo, que a gente trouxe no episódio 2, que são marcos muito mais importantes para aqueles que querem produzir o conhecimento sobre os mapas conceituais. Os 3 livros mencionados nesse episódio, eles têm uma linguagem muito mais acessível do que aquela que a gente encontra nos artigos, justamente porque os autores desses livros tinham como objetivo disseminar o uso da técnica de mapeamento conceitual, seja para professores e atores do sistema educativo, seja para ambientes corporativos e grupos de pesquisa, por exemplo. E eu queria terminar comentando algo que você mencionou na sua última pergunta, que são os 25 anos, né? Então, a gente pode fazer uma reflexão aqui que é um pouco diferente da sua. Foram necessários mais de 25 anos para que o autor que criou os mapas conceituais, que é o Novak, escrevesse um livro consolidando, né, as suas ideias de como são os mapas, das suas possibilidades de utilização, e escrevesse um livro, que é esse livro número 3, para disseminar a técnica de uma vez por todas. Então é legal a gente registrar isso aqui para que o nosso ouvinte perceba que, né, as grandes descobertas, as grandes invenções, elas não vão se colocar à disposição da sociedade de um dia para o outro.
e nesse caso aqui foram necessários mais de 25 anos. Exatamente, professor. Isso até para nos motivarmos a seguir sempre nas nossas pesquisas ou em qualquer área que seja que a gente tem que ser perseverante. Bom, eu agradeço aqui a sua participação, deixo o meu muito obrigada, também deixo o agradecimento dos nossos ouvintes que estão acompanhando toda essa sequência de especiais e já fica o convite aqui para te receber na próxima semana, professor. Isabela, eu agradeço a atenção de todos, em especial dos nossos ouvintes que acompanham essa série especial, sempre lembrando que é um enorme prazer compartilhar essas histórias da técnica de mapeamento conceitual tão importante para os processos de ensino-aprendizagem atualmente. E você que gosta da técnica, além de procurar os livros indicados pelo professor, aproveite essa sequência de episódios e conheça pontos importantes nessa história. Te espero no próximo episódio. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.